O Copacabana Palace, joia reluzente do Rio de Janeiro, brilhava sob o sol tropical, com sua fachada imponente refletindo a brisa salgada do Atlântico. O saguão principal era um espetáculo de elegância. Lustres de cristal lançavam luzes douradas, o chão de mármore polido ecoava passos suaves e o aroma de orquídeas misturado ao perfume salino do mar criava uma atmosfera de sofisticação que justificava suas 5 estrelas. Era um refúgio para a elite brasileira e viajantes internacionais, onde cada detalhe, desde os arranjos florais até o tilintar delicado das taças no bar, era meticulosamente orquestrado para encantar. Os funcionários, impecáveis em seus uniformes, moviam-se com a precisão de uma dança bem ensaiada, atendendo a hóspedes que esperavam nada menos que a perfeição. Mas, naquela tarde tranquila, uma cena inesperada estava prestes a romper a harmonia daquele cenário perfeito, lançando uma luz crua sobre os valores que realmente sustentavam o lendário hotel. Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo brasileiro, cujos chutes banana fizeram história nos gramados do mundo, cruzou as portas de vidro do Copacabana Palace com a naturalidade de quem entra em casa. Não havia nada em sua aparência que denunciasse sua fama ou seu novo papel como dono do hotel. Vestia uma camiseta preta de algodão, calça jeans desbotada e um par de tênis gastos, sem o brilho dos holofotes ou o séquito de assessores que costumava acompanhá-lo em eventos públicos. Em sua mão, um envelope pardo simples contendo os documentos que confirmavam a aquisição majoritária do Copacabana Palace, uma transação sigilosa, planejada para evitar a curiosidade da imprensa e preservar a autenticidade da experiência que ele queria vivenciar. Aos 52 anos, Roberto carregava a mesma serenidade que exibia nos campos, uma mistura de confiança silenciosa e humildade forjada em suas origens humildes em São Paulo. Ele caminhou diretamente para a recepção, onde Mariana, uma jovem recepcionista de cabelos presos em um coque impecável, digitava furiosamente no computador, absorta em sua rotina. Mariana era a personificação do profissionalismo superficial. Seu uniforme azul marinho estava impecável. O crachá brilhava com seu nome em letras douradas e seu sorriso treinado aparecia no momento exato para cumprimentar hóspedes de alto padrão. Mas seus olhos, afiados como os de um falcão, tinham o hábito de escanear as pessoas, classificando-as instantaneamente. Quem merecia atenção especial, quem era apenas um transeunte a ser despachado. Quando Roberto parou diante do balcão, ela nem sequer levantou o olhar. Um momento, disse, com uma secura que cortava como uma brisa fria de inverno carioca. Seus dedos continuaram dançando no teclado, como se a presença do homem à sua frente fosse uma interrupção indesejada em sua tarefa de suma importância. Roberto esperou pacientemente, como fazia nos gramados antes de um chute decisivo. Seu rosto, marcado pelo sol e pelas rugas de uma carreira intensa, permanecia calmo, mas seus olhos castanhos observavam tudo com atenção: o movimento dos funcionários, o murmúrio dos hóspedes no bar, o brilho dos lustres refletido no mármore. Após quase 2 minutos, Mariana finalmente ergueu o olhar, e seus olhos percorreram Roberto de cima a baixo, detendo-se brevemente na camiseta simples e no envelope pardo. Sua expressão endureceu, um leve franzir de sobrancelhas denunciando seu julgamento instantâneo. Aquele homem não pertencia ao mundo de glamour do Copacabana Palace. "O que o senhor deseja?" perguntou, com um tom que transformava a pergunta em quase uma acusação, como se questionasse a legitimidade de sua presença ali. Roberto sorriu, um sorriso sutil que carregava a calma de quem já enfrentou estádios lotados e adversários ferozes. "Boa tarde", disse, com uma voz firme, mas amigável. "Preciso entregar este envelope ao gerente. É sobre a administração do hotel, algo importante." Ele estendeu o envelope em direção a ela, com a mesma precisão que usava para cruzar uma bola no campo. Mariana olhou para o envelope com desdém, sem fazer menção de tocá-lo. Seus lábios se contraíram em uma linha fina, e ela cruzou os braços, como se estivesse protegendo o balcão de uma invasão indesejada. "Se é correspondência, o senhor deve deixar na entrada de serviço", disse, pronunciando entrada de serviço com uma ênfase que parecia relegar Roberto a uma categoria inferior, indigna de pisar no saguão principal. "Este espaço é reservado para hóspedes e visitantes com agendamento." O ar no saguão pareceu ficar mais pesado. Um casal de turistas europeus, sentado em uma das poltronas de couro próximo ao bar, olhou na direção da recepção, intrigado com o tom cortante de Mariana. Um carregador de malas, parado perto do elevador, desviou o olhar, desconfortável, enquanto João,
O segurança postado junto à entrada principal observava a cena com cautela, pronto para intervir se necessário. Roberto, no entanto, permaneceu inabalável. Entendo os protocolos, disse, com a mesma tranquilidade, mas esses documentos precisam ser entregues diretamente ao gerente. Poderia chamá-lo, por favor? Sua voz era educada, mas carregava uma firmeza que qualquer um que o conhecesse dos tempos de jogador reconheceria como inegociável. Mariana suspirou, um suspiro teatral que ecoou no silêncio do saguão. Ela descruzou os braços e apoiou as mãos no balcão, inclinando-se ligeiramente para a frente, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. O gerente está ocupado com clientes importantes, disse, enfatizando a palavra importantes, com um tom que deixava claro que Roberto não se encaixava nessa categoria. Se o senhor não é hóspede nem tem reserva, vou ter que pedir que se retire e volte pela entrada correta. Sua voz subiu um tom, atraindo ainda mais olhares. O casal europeu agora cochichava abertamente, e uma senhora idosa, que ajustava seu chapéu de palha perto do balcão de concierge, parou para observar, intrigada. Roberto inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse avaliando a jogada de um adversário. Esses documentos são sobre a nova administração do hotel, insistiu, com paciência, dando a Mariana uma chance de reconsiderar. São urgentes e precisam de atenção imediata. Ele estendeu o envelope novamente, mas Mariana o ignorou, voltando sua atenção para o computador. Não estou autorizada a receber esse tipo de coisa, retrucou, sem nem olhar para ele. Se insiste, vai ter que esperar até que alguém da administração esteja disponível. E agora todos estão em uma reunião importante. A tensão no saguão era palpável. Clara, a outra recepcionista que acabara de voltar de seu intervalo, aproximou-se do balcão, percebendo o clima hostil. Algo na postura de Roberto, a maneira como ele se mantinha firme, mas sem arrogância, chamou sua atenção. Ela franziu o senho, tentando lembrar onde já vira aquele rosto. Talvez na televisão, em um jogo do Brasil contra a Argentina, ou em uma entrevista sobre a Copa de 2002. Posso ajudar em algo? Perguntou Clara, com um tom conciliador, tentando suavizar a situação. Mariana lançou um olhar fulminante para a colega, claramente irritada com a interrupção. Estou lidando com isso, Clara, disse com um tom cortante. Esse senhor não tem reserva, não é hóspede e está insistindo em entregar uns papéis qualquer. Já disse que não é aqui o lugar. Clara hesitou, mas seus olhos voltaram para Roberto. Havia algo familiar nele, algo que ia além da aparência casual. Ela notou a maneira como ele segurava o envelope, com a mesma confiança de alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Roberto, percebendo a hesitação de Clara, decidiu dar um passo adiante. Se não for possível chamar o gerente agora, talvez você possa dar uma olhada no documento, sugeriu, dirigindo-se a Mariana, mas mantendo o tom neutro. Pode ajudar a esclarecer as coisas. Mariana bufou, visivelmente exasperada. Senhor, já disse que não recebo correspondência aqui. João, ela fez um gesto para o segurança, que se aproximou com passos hesitantes, claramente desconfortável com a situação. João, um homem corpulento com quase 20 anos de serviço no hotel, olhou para Roberto e sentiu um arrepio de dúvida. Havia algo naquele homem que não se encaixava na imagem de um simples mensageiro. Senhor, se não tem reserva ou assunto oficial, vou ter que pedir que saia, disse João, com uma voz que tentava soar firme, mas traía sua incerteza. Ele parou a poucos passos de Roberto, observando-o com mais atenção. Os traços do rosto, a postura relaxada, mas confiante João já vira aquilo antes, talvez em um pôster de futebol ou em um comercial de TV. Clara, incapaz de se conter, deu um passo à frente. Deixe-me ver o envelope, por favor, pediu, estendendo a mão para Roberto. Ele entregou o documento com um aceno de cabeça, como se estivesse passando uma bola para um companheiro de time. Clara abriu o envelope com cuidado, seus olhos percorrendo rapidamente a primeira página. Seu coração disparou. O cabeçalho oficial, a assinatura inconfundível, o selo do consórcio hoteleiro, tudo apontava para uma verdade chocante. Mariana disse com a voz trêmula, você precisa ver isso. Mariana revirou os olhos, mas a urgência no tom de Clara a fez hesitar. O que é agora? Perguntou, pegando o documento com relutância. Seus olhos passaram pelo texto, e o colorido de seu rosto desapareceu. Isso não pode ser verdade, murmurou enquanto a realidade a atingia como uma onda na praia de Copacabana. Roberto Carlos, o dono do hotel? O saguão ficou em silêncio, como se alguém tivesse pausado o tempo. Os hóspedes pararam de conversar,
O carregador de malas deixou cair uma bolsa com um baque suave, e João deu um passo para trás, com a expressão de quem acabou de cometer um erro monumental. Mariana ficou petrificada, o envelope tremendo em suas mãos. Seus olhos, antes cheios de desdém, agora refletiam pânico puro. Eu não sabia. Gaguejou, olhando para Roberto como se ele fosse uma aparição. Por favor, me desculpe, eu não queria. Roberto permaneceu impassível, seus olhos fixos em Mariana, mas sem raiva. Era o olhar de alguém que já viu o pior e o melhor da humanidade, de alguém que sabe que a verdadeira vitória não vem de humilhar o adversário, mas de transformá-lo. Não se preocupe, disse com uma calma que desarmava. Mas acho que temos uma oportunidade aqui. Ele virou-se para João, que parecia querer desaparecer, e depois para Clara, que ainda segurava o documento com uma mistura de choque e admiração. Quero falar com o gerente, disse, finalmente com a autoridade de quem sabe que o jogo agora está em suas mãos. Luiz, o gerente do hotel, apareceu momentos depois, alertado por um funcionário que correu para avisá-lo. Um homem de meia idade, com um terno impecável e um sorriso ensaiado, Luiz atravessou o saguão com passos rápidos, sua expressão oscilando entre profissionalismo forçado e nervosismo genuíno. Senhor Carlos, que honra! Exclamou, estendendo a mão com entusiasmo exagerado. Lamentamos profundamente qualquer mal-entendido. Não tínhamos ideia de que o senhor viria hoje. Roberto apertou a mão de Luiz, mas seu olhar permaneceu firme. Não é um mal-entendido, Luiz, disse, com uma voz que cortava como uma brisa calma antes da tempestade. É uma lição. Ele virou-se para Mariana, que agora parecia encolhida atrás do balcão, o rosto vermelho de vergonha. Mariana, você me tratou como se eu fosse ninguém. E isso me fez pensar. Quantas outras pessoas passam por aqui e recebem o mesmo tratamento? Mariana abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para o chão, incapaz de sustentar o olhar de Roberto. Luiz, percebendo a gravidade da situação, tentou intervir. Senhor Carlos, asseguro-lhe que tomaremos medidas imediatas. Esse tipo de comportamento não reflete os valores do Copacabana Palace. Mas Roberto levantou a mão, silenciando-o com um gesto gentil, mas firme. Não quero medidas imediatas, Luiz. Quero uma mudança verdadeira. Ele voltou-se para Mariana, que agora tremia visivelmente. Não vou demiti-la, disse, para a surpresa de todos no saguão. Mas vou lhe dar uma chance de aprender algo que nenhum manual de atendimento pode ensinar. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. A partir de amanhã você vai trabalhar em todos os departamentos do hotel: limpeza, cozinha, manutenção, concierge. Não como punição, mas como uma oportunidade de entender o que realmente faz este lugar funcionar. E no final, quero que me diga o que aprendeu. O silêncio que se seguiu foi denso, quase tangível. Mariana piscou, atordoada, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Demitir seria mais fácil, mais esperado, mas Roberto estava oferecendo algo diferente, um caminho mais difícil, mas potencialmente transformador. Eu aceito, disse ela com a voz quase inaudível, movida mais pelo medo de perder o emprego do que por convicção. Roberto assentiu, satisfeito com a resposta, mas seus olhos indicavam que ele sabia que a verdadeira jornada dela estava apenas começando. Luiz, ainda processando a abordagem incomum, tentou recuperar o controle da situação. Senhor Carlos, talvez possamos discutir isso em meu escritório, com mais privacidade, sugeriu, claramente preocupado com os hóspedes que agora observavam abertamente. Mas Roberto balançou a cabeça. Não, Luiz. Isso é algo que todos aqui precisam ver. A transparência vai ser um dos pilares do novo Copacabana Palace. Horribly. Na manhã seguinte, Mariana começou sua jornada no departamento de limpeza, sob a orientação de Dona Rosa, uma mulher de 60 anos com mãos calejadas e olhos que carregavam a sabedoria de décadas de trabalho árduo. Dona Rosa, que crescera em uma favela carioca e criara 3 filhos sozinha, era uma figura respeitada entre os funcionários, embora raramente recebesse reconhecimento dos hóspedes ou da gerência. Você já viu como o mármore do saguão brilha? Perguntou Rosa, enquanto entregava a Mariana um balde e um esfregão. Isso não é mágica, querida. É suor. Mariana, acostumada ao ar-condicionado do balcão de recepção, sentiu o calor úmido da área de serviço como um soco. Ela aprendeu a esfregar o chão sem deixar marcas, a dobrar toalhas com a precisão de um origami e a limpar espelhos até que refletissem como cristal. Cada tarefa era fisicamente exigente, e suas mãos, normalmente protegidas por unhas bem cuidadas, começaram a ficar vermelhas e ásperas. Dona Rosa, percebendo o desconforto de Mariana, não a poupou, mas também não a julgou.
Eu era fã do Roberto Carlos, disse, enquanto poliam juntas uma das suítes presidenciais. Não do jogador, mas do homem. Ele veio de baixo, como eu. Sabia que ele mandava dinheiro para a mãe mesmo depois de ficar famoso? Mariana ouviu, surpresa com a conexão pessoal que Rosa sentia com Roberto. Ela começou a perceber que o hotel era mais do que um espaço de luxo, era um mosaico de histórias humanas, cada uma tão valiosa quanto a outra. Rosa contou como, em seus primeiros anos no hotel, os hóspedes a ignoravam, como se fosse parte da mobília. Mas eu nunca me senti pequena, disse Rosa com um sorriso orgulhoso, porque sei que, sem nós, este lugar não seria nada. Nos dias seguintes, Mariana foi transferida para a cozinha, onde enfrentou o caos do serviço de café da manhã. O calor das chamas, o barulho das panelas e os gritos das comandas a sobrecarregaram. Seu guia era Pedro, um cozinheiro de 22 anos com uma energia incansável e um sorriso que desafiava o estresse. Pedro, que sonhava em abrir um restaurante em sua cidade natal no interior do Maranhão, trabalhava 12 horas por dia para sustentar a família. Aqui a gente é como um time de futebol, disse ele, enquanto cortava frutas com a velocidade de um maestro. Se um falha, todo mundo perde. Mariana lutou para acompanhar o ritmo, suas mãos desajeitadas derrubando bandejas e cortando-se com facas. Pedro, ao invés de rir, a ajudou pacientemente, mostrando como posicionar os dedos para evitar acidentes. Durante uma pausa, ele compartilhou sua história. Como abandonar a escola aos 15 anos para trabalhar, como aprender a cozinhar observando chefes que raramente tinham tempo para ensinar. Quero estudar gastronomia um dia, disse com um brilho nos olhos. Mas, por enquanto, faço o melhor com o que tenho. As palavras de Pedro ecoaram em Mariana, que começou a perceber o quanto havia subestimado pessoas como ele. Ela se lembrou de todas as vezes que na recepção ignorara os funcionários da cozinha, tratando-os como se fossem invisíveis. A vergonha a envolveu, mas também uma determinação crescente de mudar. À noite, em seu pequeno apartamento, ela começou a escrever um diário, anotando as lições de Rosa e Pedro, as histórias que a estavam transformando. Roberto, enquanto isso, acompanhava o progresso de Mariana à distância, recebendo relatórios diários de Luiz. Ele sabia que a transformação não seria instantânea, mas via sinais promissores. A relutância inicial de Mariana estava dando lugar a uma curiosidade genuína. No final da primeira semana, ele fez uma visita surpresa ao hotel, encontrando Mariana na sala de descanso dos funcionários, exausta, mas com uma expressão diferente e menos defensiva, mais aberta. "Como está indo?" perguntou Roberto, sentando-se à sua frente com a mesma naturalidade de um amigo. Mariana hesitou, surpresa com a presença dele. "É, mais difícil do que eu imaginava", admitiu, olhando para as mãos calejadas. "Mas estou começando a entender. Essas pessoas, elas fazem tanto, e eu nunca percebi." Roberto assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de satisfação e expectativa. "Você está no caminho certo", disse. "Mas ainda há muito pela frente. Continue olhando, continue ouvindo. O Copacabana Palace não é só mármore e lustres. É o coração de quem trabalha aqui." End of 4. O capítulo termina com Mariana voltando para casa, exausta, mas com uma chama nova acesa dentro dela. Ela não era mais a recepcionista arrogante que julgava as pessoas pela aparência. Estava começando a ver o hotel e o mundo com outros olhos. Roberto, ao deixar o hotel, caminhou pela praia de Copacabana, sentindo a brisa do mar e o peso de uma responsabilidade maior do que qualquer título que já conquistara. Ele sabia que a jornada de Mariana era apenas o começo de uma transformação que poderia redefinir o Copacabana Palace, tornando-o não apenas um ícone de luxo, mas um símbolo do espírito acolhedor do Brasil. O saguão do Copacabana Palace, com seus lustres de cristal e aroma de orquídeas tropicais, parecia o mesmo à primeira vista, mas algo havia mudado no ar. 3 semanas após o incidente com Roberto Carlos, o hotel vibrava com uma energia sutil, como a brisa que antecede uma onda perfeita na praia de Copacabana. Mariana, agora de volta ao balcão da recepção, usava o mesmo uniforme azul marinho impecável, mas sua postura era diferente. Não havia mais a rigidez de quem desempenhava um papel, mas uma presença genuína, um brilho nos olhos que refletia uma nova compreensão do mundo ao seu redor. Os funcionários, antes presos em suas rotinas compartimentadas, começavam a trocar olhares mais amigáveis, a compartilhar histórias durante os intervalos. A notícia do programa de Roberto, um experimento que transformara a arrogante recepcionista em alguém que cumprimentava até os faxineiros com um sorriso, espalhara-se como fogo em capim seco, plantando sementes de mudança em cada canto do hotel.
Mas a jornada de Mariana estava longe de terminar. E o que ela aprenderia nas próximas semanas não apenas consolidaria sua transformação, mas também lançaria as bases para um novo Copacabana Palace, um lugar onde a hospitalidade brasileira seria mais do que um slogan, mas uma promessa viva. Mariana começava cada dia com uma mistura de exaustão e curiosidade. O programa de Roberto a levar a departamentos que, em seus 5 anos como recepcionista, ela jamais considerara dignos de sua atenção. Agora ela estava no setor de manutenção, sob a tutela de João, um técnico de 35 anos com um sorriso fácil e mãos marcadas por anos de consertos em tubulações, fiações e ar-condicionados. João era uma figura singular, alto, magro, com um boné do Flamengo que ele usava mesmo dentro do hotel. Ele se movia pelos corredores de serviço com a agilidade de um meio-campista. "Você já pensou no que acontece quando uma lâmpada queima no saguão?" perguntou ele, enquanto guiava Mariana por um labirinto de dutos nos bastidores do hotel. "Os hóspedes não veem a gente, mas sentem a diferença quando tudo funciona." O trabalho de manutenção era um universo à parte, onde cada tarefa exigia não apenas habilidade técnica, mas uma paciência quase artesanal. João ensinou Mariana a detectar rachaduras quase invisíveis nas paredes, a ajustar a pressão de uma torneira para evitar goteiras, a substituir fusíveis em quadros elétricos que zumbiam como abelhas. Mariana, cujas mãos estavam acostumadas a digitar no teclado e entregar chaves de quartos, sentiu-se desajeitada ao manejar chaves de fenda e alicates. Seus braços doíam após horas segurando uma escada enquanto João consertava um lustre na suíte presidencial. Mas João não a deixou desistir. "Eu queria ser jogador de futebol, sabia?", disse ele, enquanto testava um circuito. "Cheguei a treinar com o sub-20 do Botafogo, mas uma lesão no joelho acabou com isso. Então aprendi a consertar coisas. É como jogar, você precisa estar pronto para qualquer imprevisto." A história de João tocou Mariana de uma forma que ela não esperava. Ele falava de sua vida com uma leveza que contrastava com as dificuldades que descrevia. A perda do sonho de jogar profissionalmente, os anos trabalhando em construção antes de chegar ao hotel, a alegria de sustentar sua filha pequena que sonhava em ser bailarina. "Este hotel é como um estádio", disse João, enquanto poliam uma grade de bronze no terraço. "Cada um de nós é um jogador, e o jogo só é bonito se todo mundo faz sua parte." Mariana começou a enxergar paralelos com o que aprendera na limpeza e na cozinha. O orgulho silencioso de quem faz o trabalho invisível, a dignidade que vem de contribuir para algo maior. Ela percebeu que por anos ignorara pessoas como João, tratando-as como meros coadjuvantes em seu palco de recepcionista. Nos dias seguintes, Mariana foi transferida para o setor de concierge, onde enfrentou o desafio de atender às demandas dos hóspedes, que variavam de pedidos simples a verdadeiros testes de criatividade. Uma família japonesa queria ingressos para um jogo do Flamengo no Maracanã. Um empresário americano precisava de um helicóptero para uma reunião em Angra dos Reis. Uma mãe desesperada pediu ajuda para encontrar seu filho de 6 anos, que se perdera perto da piscina. Mariana, que antes via os hóspedes apenas como nomes em reservas, agora os encarava como pessoas com histórias, medos e desejos. Ela correu pelo hotel, coordenou com a segurança, contatou agências de turismo e, no caso do menino perdido, ficou ao lado da mãe até que ele fosse encontrado, chorando, mas ileso, atrás de uma palmeira no jardim. Quando a mãe a abraçou com lágrimas de alívio, Mariana sentiu um calor no peito que nenhum elogio de gerente jamais proporcionara. Durante as pausas, Mariana começou a esboçar um plano, algo que vinha tomando forma desde suas conversas com Rosa, Pedro e João. Ela queria criar um programa de treinamento chamado Hospitalidade do Coração, que obrigasse todos os novos funcionários a passar por cada departamento do hotel, não como observadores, mas como participantes ativos, suando, aprendendo, conectando-se com os colegas. Ela imaginava sessões mensais onde os funcionários compartilhassem suas histórias pessoais, desde as vitórias até as cicatrizes, para construir uma cultura de empatia. Escrevia suas ideias à noite, em um caderno que já estava quase cheio, com anotações sobre como medir o sucesso não apenas por check-ins rápidos ou quartos impecáveis, mas pela qualidade humana das interações. Mariana levou seu plano a Luiz, o gerente, em uma reunião tensa em seu escritório, decorado com fotos de celebridades que já se hospedaram no hotel. Luiz, com seu terno impecável e óculos de armação fina, ouviu com uma expressão que oscilava entre curiosidade e ceticismo. "Isso é ambicioso", disse ele, tamborilando os dedos na mesa.
mas hotéis 5 estrelas operam com padrões internacionais. Experiências como essa podem ser inspiradoras, mas não sei se são práticas. Como vamos medir o impacto? Mariana, que semanas antes teria recuado diante da autoridade de Luiz, manteve-se firme. Podemos medir pela felicidade dos hóspedes, pela retenção dos funcionários, pelo número de sorrisos trocados no saguão, respondeu, com uma convicção que surpreendeu até ela mesma. Luiz franziu o senho, mas prometeu considerar a proposta, embora seu tom sugerisse que ele preferia soluções mais convencionais, como workshops de atendimento ou novos softwares de gestão. Enquanto isso, Roberto Carlos retornou ao hotel, desta vez sem disfarces. Ele chegou em um terno cinza simples, mas elegante, acompanhado apenas por um assistente que carregava uma pasta. O saguão pareceu pausar por um instante quando ele entrou. Funcionários sussurraram. Hóspedes apontaram discretamente, reconhecendo o ícone do futebol. Mariana, ao vê-lo, sentiu um nó no estômago, mas também uma estranha sensação de orgulho. Ela o cumprimentou com um sorriso genuíno. Bem-vindo de volta, senhor. Carlos. É um prazer vê-lo. Roberto retribuiu com um aceno caloroso, seus olhos avaliando a mudança sutil na postura dela. O prazer é meu, Mariana, disse. Quero conversar sobre o que você aprendeu, mas primeiro vamos reunir todos. Roberto convocou uma reunião geral no salão de baile, um espaço majestoso com paredes adornadas por murais de paisagens cariocas e janelas que deixavam o sol da manhã banhar o chão de parquet. Centenas de funcionários, de faxineiros a chefes, de seguranças a gerentes, formaram um semicírculo, seus uniformes criando um mosaico de cores e funções. Roberto subiu ao pequeno palco, sem microfone, sua voz grave ecoando com a mesma autoridade que ele exibia ao liderar defesas em campo. Eu cresci em uma favela em São Paulo. Começou, surpreendendo a todos com sua abertura. Minha mãe lavava roupas para sustentar a família. Ela me ensinou que o respeito não depende do que você veste ou do que você tem. É um direito de todos. A plateia estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Roberto continuou, contando como, mesmo no auge da fama, enfrentou preconceitos por sua origem humilde. Quando decidi comprar este hotel, não foi só por negócios. Foi porque acredito que podemos criar um lugar onde cada pessoa hóspede, funcionário, entregador, sinta-se valorizada. Ele olhou para Mariana, que estava na primeira fila, e a convidou a subir ao palco. Mariana, você começou esta jornada por causa de um erro, mas o que você fez com esse erro é o que importa. Conte para eles. Mariana hesitou, seu coração disparado. Mas ao olhar para os rostos diante dela, Rosa com seu sorriso encorajador, Pedro com sua energia juvenil, João com seu boné do Flamengo, ela encontrou coragem. Eu julguei o senhor. Carlos, pela aparência, admitiu, sua voz tremendo no início, mas ganhando força. E por anos fiz o mesmo com muitas pessoas aqui, mas essas semanas me mostraram o quanto eu estava errada. Aprendi com a Dona Rosa que cada toalha dobrada carrega um pedaço de dignidade. Com o Pedro, vi que a cozinha é um campo de batalha onde o trabalho em equipe faz a diferença. Com o João, entendi que consertar uma lâmpada é tão importante quanto receber um hóspede VIP. Este hotel não é só luxo. É o coração de todos nós. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Alguns funcionários aplaudiram, outros assentiram, reconhecendo suas próprias histórias nas palavras de Mariana. Roberto tomou a palavra novamente, anunciando que o plano de Mariana, Hospitalidade do Coração, seria implementado em todo o Copacabana Palace e nas demais propriedades de sua rede hoteleira. Mariana será a coordenadora deste programa, disse, para surpresa dela, porque ninguém entende melhor o que significa mudar do que alguém que já percorreu esse caminho. Luiz, que observava da lateral, engoliu em seco. Ele havia subestimado a proposta de Mariana, mas agora, com o respaldo de Roberto, não tinha escolha senão apoiar. Ele se aproximou do palco, tentando alinhar-se ao momento. Senhor Carlos, asseguro que implementaremos o programa com total dedicação, disse, com um entusiasmo que soava forçado. Roberto sorriu, mas seus olhos indicavam que ele estava atento às intenções de Luiz. Tenho certeza disso, Luiz, respondeu. Mas este programa não será imposto, será construído com todos vocês. Nos meses seguintes, o Copacabana Palace começou a se transformar em algo mais do que um hotel de luxo. Hóspedes escreviam avaliações elogiando não apenas os quartos impecáveis, mas a calidez dos funcionários, algo que transcendia os padrões 5 estrelas. Mariana, agora coordenadora do programa, organizava sessões semanais onde funcionários compartilhavam suas histórias. Rosa falou sobre sua infância na favela
e como o hotel lhe deu estabilidade, Pedro revelou seu plano de abrir um restaurante inspirado na culinária nordestina. João trouxe sua filha para contar como ela começou a dançar balé graças ao salário dele. Essas sessões, inicialmente vistas com ceticismo, tornaram-se o coração do hotel, criando laços que substituíram as antigas barreiras hierárquicas. Roberto visitava o hotel regularmente, às vezes como o dono, outras como um hóspede anônimo, testando a autenticidade das mudanças. Em uma dessas visitas, ele viu Mariana ajudar uma idosa com uma mala pesada, algo que a antiga recepcionista jamais faria. Ele a encontrou depois no jardim e perguntou: "O que mudou em você?" Mariana pensou por um momento antes de responder. "Eu parei de ver pessoas como cargos ou aparências. Agora vejo histórias, sonhos, lutas. E quero que todos aqui sintam o mesmo." 6 meses após o incidente, o Copacabana Palace tornou-se um caso de estudo na indústria hoteleira. Revistas especializadas destacavam sua revolução cultural, atribuindo o sucesso à visão de Roberto Carlos e à coragem de uma ex-recepcionista que transformou um erro em um movimento. O programa Hospitalidade do Coração foi adotado por outros hotéis da rede, reduzindo a rotatividade de funcionários e aumentando a satisfação dos hóspedes. Mariana, agora uma líder respeitada, continuava a aprender, ouvindo cada nova história com a mesma atenção que Roberto lhe dera no início. A história de Mariana e Roberto tornou-se uma lenda interna, contada nas orientações de novos funcionários como um lembrete de que erros não definem uma pessoa, mas as escolhas que ela faz depois sim. O Copacabana Palace não era mais apenas um ícone de luxo, mas um símbolo do espírito brasileiro acolhedor, resiliente, humano. E em cada sorriso trocado no saguão, em cada bom dia caloroso, ecoava a lição que Roberto aprendera nas ruas de São Paulo e trouxera para o hotel. A verdadeira grandeza não está no que você conquista, mas em como você eleva os outros.